Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos retornar a TOS, a série clássica, para conversar sobre o terceiro episódio da primeira temporada, intitulado O Estranho Charlie. O Estranho Charlie é um episódio bem conhecido pelo fandom, Algumas pessoas do fandom não gostam muito desse episódio, outras gostam. Eu tô mais no segundo grupo, do grupo das pessoas que gostam, Porque ele tem uma série de virtudes que eu vou enumerar aqui, tá? Em primeiro lugar, vamos falar um pouco do plot desse episódio, O plot desse episódio era o seguinte: era um rapaz, que era o Charlie, um adolescente, que foi encontrado num planeta. Ele tinha ficado sozinho nesse planeta, tinha acontecido um acidente, ele tinha ficado sozinho nesse planeta por muitos anos, ele conseguiu sobreviver sozinho, e aí ele estava sendo levado para uma colônia, pela Enterprise, Só que esse adolescente aí, ele tem estranhos superpoderes, A gente vai depois descobrir que, na verdade, o Charlie ele não ficou sozinho, ele foi criado pelos Tasianos, que eram os habitantes desse planeta onde ele estava, que esses Tasianos tinham superpoderes e ensinaram esses superpoderes para o Charlie. O Charlie é um adolescente que nunca tinha tido contato com humanos, e aí tudo vai ser muito novo. Ele vai começar a ter contato com mulheres, ele vai se apaixonar pela ordenança Janice Rand, e a sua instabilidade emocional de adolescente, aliado a esses superpoderes, faz com que ele subjugue a Enterprise ao bel prazer dele. Então ele se torna uma ameaça para a nave. Primeira coisa que a gente pode falar quando a gente vê esse episódio, esse episódio ele foi escrito pela dupla Dorothy Fontana e Gene Roddenberry, e a gente se lembra muito do Kill, de Encontro em Farpoint, quando a gente vê o Charlie, Eu acabei estabelecendo essa comparação, principalmente quando você percebe que tanto em Encontro em Farpoint quanto em Estranho Charlie, os dois episódios são escritos pela dupla Dorothy Fontana e Gene Roddenberry. E aí a gente se pergunta até que ponto o Kill é uma influência do Charlie, é influenciado pelo Charlie, no caso. E aí, portanto que a gente percebe que são duas criaturas onipotentes, que ameaçam a Enterprise, e tem um comportamento adolescente, porque se o Kill ele tem uma versão adulta, aquele sarcasmo dele, aquela ironia fina dele, lembra muito o comportamento de um adolescente. Inclusive tem um episódio até que Contínuo tira os poderes dele, assim como aconteceu também com Charlie nesse episódio do Estranho Charlie. Então é interessante estabelecer essa comparação aí, no caso. Pode ser que tenha havido alguma influência do Charlie em Kill, sabe-se lá. Outra coisa que é interessante da gente falar também, é que pelo fato do Charlie se apaixonar pela Janice Rand, a gente consegue ver um desenvolvimento maior da personagem da Janice Rand. Se no Sal da Terra, que foi o episódio anterior de Tocha, conversamos aqui, a Janice Rand era muito mais um símbolo, um objeto sexual do que qualquer outra coisa, aqui você vai dar um pouco mais de profundidade para a Janice Rand, no fato dela ser uma mulher mais velha, que tem que lidar com essa paixão adolescente aí, que ela não quer magoar o adolescente, coisa e tal, mas ao mesmo tempo esse adolescente a assedia constantemente, e ela precisa, saber lidar com essa situação, mesmo pedindo ajuda para o capitão, coisa e tal, vai chegar uma hora que ela vai ter também que tomar uma atitude. Então a gente está vendo aí também a Janice Rand sendo bem trabalhada, E o próprio Kirk também é bem trabalhado, porque o Kirk acaba virando uma espécie de figura paterna, nesse episódio, Porque o que acontece? O Kirk era a única autoridade, que o Charlie respeitava, e também pelo fato do Charlie precisar do Kirk para poder controlar toda a Enterprise, porque a Enterprise era uma nave muito grande, e mesmo o Charlie tendo superpoderes, ele não conseguia controlar a nave toda, Então ele precisava do Kirk para poder levar os planos dele adiante, Outra coisa que é interessante da gente perceber também é que, novamente, esse episódio, ele está com os vícios e os hábitos da época em que ele foi feito, Se em Sal da Terra a gente vê toda aquela figura da mulher como um objeto, coisa e tal, aqui em Estranho Charlie a gente vê outros vícios também. Por exemplo, quando o Charlie dá um tapa na bunda da ordenança Rand e ela fala que
um homem não pode tratar uma mulher assim, e ela pede pro Charlie conversar ou com o Kirk ou com o McCoy sobre isso, né? E o Charlie vai procurar o Kirk para conversar sobre isso, né? O Kirk fica todo sem jeito para explicar a situação, né? Dentro de um puritanismo hóspede muito forte, né, da década de 60. Então, o que acontece? A gente vê esse elemento datado aí, né? E a gente vê outro elemento datado também, que é o fato de que a Janice Rand é mais velha que o Charlie, né? E esse tipo de romance entre um homem mais novo e uma mulher mais velha não tinha espaço naquela sociedade da década de 60. Então o Kirk, por exemplo, né, ele fala aqui pro Charlie que era impossível ter esse tipo de romance entre um homem mais novo e uma mulher mais velha, né? Que isso também é um vício, né, da época, era um tabu também da época da década de 60. Né? Como eu sempre falo, né, eu já comentei sobre isso aqui em outros episódios, né, em outras análises, né, é muito complicado, né, uma produção cultural de uma determinada época ficar completamente isenta, né, de todos os hábitos e vícios daquela época em que ela está sendo produzida. Né? Então, realmente, o episódio fica datado por causa disso. Né? Agora, é interessante a gente falar também do próprio personagem do Charlie, né? Que é uma característica que a gente viu ali em Jornada nas Estrelas, né? Que Jornada nas Estrelas inicialmente era uma série de televisão, né? Então, um produto cultural como uma série de TV teria de tudo, né, para botar o Charlie e colocar o Charlie como um verdadeiro vilão, né, totalmente plano, totalmente mal, né? Isso daí era o que se poderia se esperar, né, num episódio de uma série de televisão da década de 60 feita puramente para entretenimento, né? Mas aí a gente está falando de Jornada nas Estrelas, gente, e isso vai além. O personagem Charlie, ele ficou bem complexo. Num primeiro momento, toda aquela insegurança adolescente dele, entendeu? De não saber se posicionar, não entender o que está acontecendo em volta dele, não saber se relacionar com o mundo, essa insegurança adolescente dele, essa instabilidade emocional adolescente dele, ele faz com que o espectador se identifique muito com o personagem, porque todos nós já fomos adolescentes e já passamos por esse tipo de situação, né? Mas no segundo momento, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um ser onipotente, ele vai começar a fazer maldade com os outros, ele vai começar a controlar a Enterprise, então ele vai virar mais aquele vilão clássico mesmo, plano, que a gente odeia, no caso, né? Só que no fim do episódio, o que acontece? Os Tasianos, né, percebendo que o Charlie, o convívio do Charlie junto com os humanos seria uma coisa impossível, porque ou cedo ou tarde, ou o Charlie destruiria a civilização humana, ou a civilização humana destruiria o Charlie, né? O que eles fazem? Eles pegam e levam o Charlie de volta para a civilização tasiana. E o Charlie fica desesperado com isso, por quê? Porque ele, né, tinha tido as sensações de humano, né, no caso, né, ele tinha tido as sensações do toque, ele tinha experimentado o amor, coisa e tal, né, as relações pessoais, né, e isso era uma coisa que não existia dentro da civilização tasiana, essa emoção, esse toque, esse amor, e ele queria experimentar aquilo, e quando ele vê que ele vai voltar para a civilização tasiana, ele entra em desespero e implora, entendeu, para continuar, né, na civilização humana. Mas como isso produziria um mal muito maior, né, foi necessário que o Charlie voltasse, né, para o convívio dos tasianos. E aí aquela tripulação que tinha sido subjugada por ele, né, acaba sentindo dó, acaba sentindo pena do Charlie, né, e o episódio termina de uma forma bem mortificada, né, todos os personagens ali, toda a tripulação ali na ponte, né, muito sensibilizada, muito chocada, muito traumatizada, né, com o destino que o Charlie acabou tomando. E justamente a pessoa que mais sofreu, que chorou por ele, foi justamente a Ordenança Rand. Né? Justamente a ordenança que havia, né, sofrido mais nas mãos dele, né? E ela foi a que ficou mais emocionada com a situação do Charlie, né? E o Kirk falou, a única coisa que ele podia falar, acabou, né? Agora tudo já passou, coisa e tal, né? Mas não foi o suficiente para consolar a Ordenança Rand. Então, quer dizer, é um episódio, né, que, poxa, tem aquele constrangimento, aquelas situações inconvenientes de um adolescente, né,
por falta da inexperiência, por falta da instabilidade dele, né? É um episódio que às vezes constrange um pouco você na hora que você assiste, né? Mas dentro dessa construção do personagem Charlie, né, e principalmente o desfecho que ele tem, né, mostra, né, como a gente pode ter vários sentimentos, né, a respeito de um personagem. No início você se identifica com ele, no meio do episódio você passa a repudiar esse personagem, e no terceiro e na parte final você se compadece dele, tem pena dele, né? Então quer dizer, a gente está vendo aí, né, mais um episódio escrito por quem? Por Dorothy Fontana, né? Mesmo que algumas pessoas tenham dito que o Roddenberry teve muita influência nas coisas que a Dorothy Fontana escreveu, toda vez que a gente vê um episódio que está escrito lá de C. Fontana, é uma coisa diferente. É uma coisa que realmente a gente percebe que tem algo de muito especial ali, né? E de repente até esse negócio de você ter trabalhado mais a ordenança Hand, né, pode ter sido, né, o dedo da Dorothy Fontana aí também, né? Então é interessante a gente perceber isso. Então eu qualifico esse episódio como um episódio muito bom, né? Que ele tem várias características aí que são bem interessantes, tá certo? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Deem um pulinho lá na Batata Espacial, como eu sempre recomendo aqui. Estou colocando a análise escrita desses episódios lá na Batata Espacial, tá? E os vídeos aqui no Diário do Capitão, né? E sempre também não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, acionar o sininho das notificações para vocês saberem quando os nossos vídeos estão aí à disposição para vocês assistirem, tá? E entrem em contato com a gente, comentem, né, nossos vídeos, coisa e tal, que essa interação entre vocês e a gente sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.